A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel, ele foi um dos grandes profetas de Deus. Ezequiel viveu durante um dos períodos mais difíceis da história judaica. Ezequiel foi um dos milhares dos judeus que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Em relação à sua morte, a Bíblia não relata e muito menos diz se Ezequiel foi martirizado ou não por causa da sua fé. Então eu não sei dizer, não pesquisei a fundo sobre isso, como que foi a morte de Ezequiel, se ele foi martirizado ou se ele morreu de causas naturais, ou de velhice, que dá na mesma praticamente. Então, para quem foi a profecia para o vale de ossos secos no livro de Ezequiel, capítulo 37, essa profecia já se concretizou, ou ainda vai se concretizar, ou se concretizou em partes? Essa profecia, como o texto mesmo diz, ela é para Israel. Era para o tempo de Israel, quando Ezequiel lançou essa profecia. E essa profecia, teve seu início no tempo de Ciro. Está lá, você pode conferir no livro de Esdras. Mas que só terá pleno cumprimento no tempo do fim, através de um grande despertamento espiritual ou um avivamento espiritual, onde muitos judeus passarão a acreditar em Jesus Cristo como sendo o Messias. Tem também quem acredita que essa profecia se concretizou em 1948, quando Israel se tornou nação. Eu, irmão Fabiano, não creio em a visão ter algo a ver com a criação da nação de Israel.
pois a visão se trata de algo espiritual, tem a ver com Deus, com a vida espiritual. Ezequiel está falando sobre a restauração do povo de Israel após o exílio na Babilônia, que ocorreu em 586 a.C., com a destruição do Templo de Salomão por Nabucodonosor. A visão do vale cheio de ossos retrata o povo judeu, que são trazidos de volta à vida por Deus. E os ossos secos representam a morte espiritual e o estado de desesperança e desolação em que Israel se encontrava após o exílio. Muitos cristãos estão assim também hoje em dia. Podemos aplicar a mensagem do Vale de Ossos Secos à nossa vida, buscando a restauração e renovação em Cristo. A visão do Vale de Ossos Secos é uma metáfora que diz que mesmo quando tudo parece perdido e sem esperança, Deus pode trazer vida, restauração, avivamento e renovação. Glória a Deus! O sopro de vida que Deus dá aos ossos secos demonstra o seu poder de cumprir suas promessas, mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis. A visão de Ezequiel é uma mensagem de esperança para o povo de Israel, mostrando que Deus não os abandonou e que há um futuro de restauração e renovação para eles. A mensagem do Vale dos Ossos Secos também pode ser aplicada em um sentido mais amplo, representando a capacidade de Deus de transformar situações difíceis e trazer renovação em diferentes áreas da vida, tanto individualmente quanto coletivamente. Essa visão de Ezequiel traz dois acontecimentos para a nação de Israel: restauração nacional e restauração da fé. Por que Israel foi comparado a um vale de ossos secos? Por causa de sua desobediência a Deus em seguir outros deuses e também em praticar os estatutos e costumes das nações pagãs. Você pode conferir em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 20. A idolatria levou Israel a ter morte espiritual. O pecado também leva o crente a ter morte espiritual. Israel desprezou o primeiro e o segundo mandamento, que diz para o homem adorar somente a Deus e não ter imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 ao 9. Com esses pecados, Deus se afastou de Israel. Crente pecadeiro, o que é um crente pecadeiro? É aquele que vive pecando. E o crente que vive pecando, para o céu é que não vai. Porque ser crente pecado, como é que eu vou dizer? Ser crente pecador e crente pecadeiro, há uma diferença. Todos nós, por natureza, somos pecador. Mas o crente não pode mais viver pecando. Agora, o crente pecadeiro é aquele que está sempre pecando. E se ele está sempre pecando, para o céu é que não vai. Então, o crente pecadeiro também afasta Deus dele. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Então, você crente pecadeiro, vigia, toma cuidado. Você está com a tua salvação em risco. Porque se você continuar assim, um crente pecadeiro que peca todos os dias, para o céu é que você não vai. Então, se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Jeremias capítulo 22, versículo 9, falando a respeito da nação de Israel. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Ezequiel capítulo 39, versículo 23. Israel pagou um preço amargo por seus erros. Assim é com o cristão também. Através de seus erros e pecados,
vai pagar um preço amargo, vai ter consequências em sua vida, podendo até levar à morte espiritual. Israel entrou em uma fase terrível por causa de seus pecados. Pela desobediência a Deus, Israel ficou cativo por Nabucodonosor. Por desobediência a Deus, o crente ficará cativo pelo diabo. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus capítulo 12, versículo 45. Crente raiz vai entender esse versículo que eu acabei de falar, que Jesus disse a respeito de 7 espíritos piores do que aquele que havia no homem. E que, se isso acontecer, o estado daquele homem, de tal homem, se torna pior do que o seu primeiro estado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Muitas pessoas hoje em dia que estão vivas estão mortas para Deus. Para Deus, elas estão no vale dos ossos secos. Estão desanimadas, desesperadas, depressivas, sem esperança e sem Deus. Não sabem o que fazer, não sabem que rumo tomar. Essas pessoas, me refiro às não convertidas, às não nascidas de novo, às que não são novas criaturas. Precisam ter um encontro com Deus, assim como eu tive em 2011, para que Deus dê vida a elas, como fez com os esqueletos do vale dos ossos secos. De mortas espiritualmente, elas passarão a ter vida espiritual através da palavra de Deus. Deixa os seus mortos enterrar seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. Deus continua até hoje dizendo para as pessoas que estão no vale dos ossos secos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Quem sabe você que está vendo este meu vídeo esteja no vale dos ossos secos e não sabe. E Deus está te chamando através deste vídeo, através desta mensagem, para que você tenha vida, mas vida com Ele. Pense nisso. Você que é crente, assim como eu também sou, devemos tomar cuidado para não irmos parar no vale dos ossos secos. Devemos vigiar nossa vida para não virarmos um osso seco. Ei, você, osso seco, ouça a palavra de Deus. Muitos cristãos já foram parar no vale dos ossos secos e experimentaram na pele o quão ruim e terrível é estar lá no vale dos ossos secos. Esse vale representa a morte espiritual, ausência de Deus e perdição eterna. Muitos cristãos que já estiveram no vale dos ossos secos conseguiram sair de lá, voltando a ter vida novamente. Tiveram sua fé restaurada, porque deram ouvidos à voz do Senhor que disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Outros morreram de vez no vale dos ossos secos, não conseguiram sair de lá. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13 e Marcos capítulo 13 e versículo 13. Cristão morno ou frio, para Deus está morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Se o crente deixar de ser sal, para nada mais presta senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E você, crente, está se encontrando no vale dos ossos secos neste momento? Se caso esteja, busque sair dele antes que seja tarde demais. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Isaías capítulo 59, versículo 1. Aleluia! Eu, o irmão Fabiano, já fui parar no Vale dos Ossos Secos alguma vez? Em 14 anos de conversão, eu nunca fui parar lá. Graças a Deus. Eu sei o que é o Vale dos Ossos Secos na teoria, mas não na prática. E também não tenho interesse em experimentar o Vale dos Ossos Secos de forma literal. Deus me livre disso. E você, crente, que não está no Vale dos Ossos Secos, continue lutando para não perder o céu. Continue perseverando na porta estreita para não ir parar lá. Pois o que Satanás mais quer é levar você para lá. Pois ele veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Então fica aqui esse pequenino estudo sobre o Vale dos Ossos Secos. E tomara a Deus que você tenha entendido um pouco melhor o que a Deus quis mostrar, falar para o homem em Ezequiel capítulo 37, o que realmente é o Vale dos Ossos Secos, o que o Vale dos Ossos Secos representa. Amém? Que você tenha entendido sobre este assunto.